chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia a todos e todas que acompanham aqui o nosso jornal Brasil Atual e vamos de CPI da Covid. Bom, uma lista de coronéis e outras patentes rechearam ontem o depoimento do representante comercial da Davat Medical Supply no Brasil, o Cristiano Carvalho, na CPI da Covid, né? Eles foram citados como participantes da negociação da compra das vacinas AstraZeneca e Janssen. A maioria atuou no próprio Ministério da Saúde. Vou fazer aqui, como os senadores Randolph Rodrigues e Simone Tebet, e vou listar aqui os nomes. Bom, vamos lá. Elcio Franco, coronel da reserva do Exército e ex-secretário executivo do Ministério da Saúde. Roberto Ferreira Dias, sargento reformado da Aeronáutica e ex-diretor de logística do Ministério da Saúde. Marcelo Blanco da Costa, tenente-coronel da reserva e ex-assessor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde. Glaucio Otaviano Guerra, coronel reformado da Aeronáutica e, segundo Randolph Rodrigues, o vice-presidente da CPI, assessor do adido militar da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Cleverson Boechat Tinoco Ponciano, coronel da reserva do Exército e coordenador-geral de planejamento do Ministério da Saúde. Até me perdi aqui. Olha só, o Cleverson, já falei. Agora o Marcelo Bento Pires, coronel da reserva do Exército e ex-coordenador do Plano Nacional de Operacionalização das Vacinas contra a Covid-19. O Guilherme Filho Odilon, apontado como coronel também pelo Randolph. E o Elson Bruno, coronel da reserva, presidente do Instituto Força Brasil. Bom, a gente listou aqui só para ter uma ideia da quantidade, né, de militares que estão envolvidos nessas negociações da vacina aqui no Brasil. Vamos conversar agora sobre esse assunto, vamos destrinchar um pouco com a Ana Penido, ela que é pesquisadora do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social e do Grupo de Estudos em Defesa e Segurança Internacional da Unesp, professora do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. Ana Penido, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia para vocês que estão aí nos escutando e para vocês aí no estúdio. Olha, muito obrigada, viu, por ter esperado aqui fazer essa abertura gigante com tantos nomes, né, de tantos coronéis. Ana, a Davat entrou em cena, né, na CPI depois que o policial militar, o Luiz Paulo Dominguete, que negociava a vacina pela Davat no Brasil, denunciou a Folha de São Paulo, né, que Roberto Dias tinha pedido $1 por dose da vacina para comprar 400 milhões da AstraZeneca. Agora, com o depoimento do Cristiano Carvalho, endossa a tese, na sua opinião, de que dois grupos disputavam a compra da vacina no Ministério da Saúde, o envolvimento de militares nessas negociações piora ainda mais a imagem das Forças Armadas? Bom, com relação à imagem das Forças Armadas, sem dúvida. Não só desde agora, mas o processo de comprometimento deles de uma parte deles com o governo traz efeitos colaterais para a própria instituição. Ainda que a instituição não delegue esse poder de representação, né? O coronel que vai para o Ministério da Saúde está ali em nome do Exército Brasileiro, mas pela forma como as instituições funcionam, então, por exemplo, um militar da ativa, como o ministro, né? O ex-ministro da Saúde, o general Pazuello, para um militar da ativa, ele tem que ter autorização do comando dele. Então, acaba acontecendo uma situação um pouco híbrida, em que os militares que vão para o governo, eles de fato se comprometem com o governo, né, participam das atividades, e aí as atividades de corrupção são uma delas, mas aí se eles estão comprometidos com o governo, se eles fazem e dá tudo certo alguma coisa, para eles fica o bônus e para o próprio presidente, mas se eles fazem alguma coisa errada, o ônus não vai ficar para eles individualmente, o ônus fica para a instituição, tanto que na sua apresentação, você não leu só os nomes dessas pessoas, né? Não eram cidadãos quaisquer que estavam envolvidos em corrupção. Você leu também a patente, a arma, de onde eles vêm. Então, nesse sentido, tem um prejuízo nítido e óbvio para a imagem das Forças Armadas. Embora uma parte dessa imagem é um pouco mítica, porque se imagina mesmo, né? Assim, que não, militares são incorruptíveis, ali dentro nada errado acontece. E, assim, são seres humanos numa instituição, são servidores públicos. Então, igual a gente pode encontrar furos e pessoas que são corruptas no Ministério da Saúde de carreira, lá na vigilância, na polícia, em qualquer outra, ali dentro das Forças Armadas, isso não é uma exceção também. É possível, sim, pessoas
cometerem atos ilícitos contra a administração pública, mesmo sendo militares. Não tem um antagonismo nesse sentido, né? Pois é, o próprio ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, né, cometeu aí a irregularidade, né, de participar de uma manifestação, não é, que estava proibido, ele era da ativa, só que ele não foi punido, não é? Como é que você vê essa não punição do Pazuello? Ele não deveria ser punido exemplarmente? Quer dizer, as Forças Armadas não deveriam, justamente a Justiça Militar deveria punir exemplarmente alguém que comete um ato desse tipo, ou corrupção no Ministério da Saúde, por exemplo. Como é que você vê essa falta, né, de punição? Eu acho que é uma boa oportunidade para se discutir como funciona a justiça militar. Porque, assim, em teoria, se eles estão cometendo crimes, ocupando cargos civis, e crimes, é isso, contra a administração pública, o que levaria eles a serem punidos dentro da justiça militar? Por que eles são diferentes de outros civis que, eventualmente, tenham cometido erros? Como esse, né, de corrupção, por exemplo, se de fato cometeram, ainda está no processo de investigação. Então, eu acho que é uma boa oportunidade para pensar essa esfera, mas acho que isso é guarda essa chavinha e depois a gente volta nela. Com relação especificamente à punição do Pazuello, para quem estuda a justiça militar, em geral, se aponta que as camadas de baixo das Forças Armadas, então os praças, por exemplo, são submetidos a uma disciplina muito rigorosa. Então, assim, a justiça militar costuma, de fato, punir exemplarmente a camada de baixo. A camada de cima, não necessariamente, assim, a experiência do Pazuello foi isso, ela gerou controvérsias. Eu não acho que ela seja consensual dentro das Forças Armadas, essa não punição. Acho que uma parte dos militares, de fato, discorda do que ele fez, de subir num carro de som, e discorda, porque, de fato, é o que está previsto no Estatuto Militar, assim, ele não poderia ter uma conduta desse tipo. Então, acho que é uma questão que gera controvérsias internamente, de toda maneira. Mas acho que uma dinâmica interessante para a gente pensar nesse sentido é como que, de fato, nós conseguimos participar, nós, os seres humanos normais, que não somos militares, participar mais desse processo de fiscalização das atividades que acontecem, sabe? Acho que pode ficar com uma provocação. Exatamente. Agora, falando ainda, né, da justiça militar e a justiça comum, o que você acha que poderia acontecer para a gente avançar nessa questão? A justiça militar, ela está ali, ela é bem fechada, a vida, né, dos militares, ao que parece que é uma vida separada da nossa, né, dos civis. A gente sente isso. Como é que é essa tradição, entre aspas, né, dentro das Forças Armadas? Bom, tem gente que fala, inclusive, que eles são uma nação dentro da nação. E aí, nesse sentido, dá para a gente comentar uma coisa que também tem relação com o Pazuello, mas com outras possíveis punições, porque tem duas ideias sobre militares que elas conflitam entre si. Na cabeça de um ser humano normal, da sociedade civil, as pessoas pensam assim, não, os militares representam a autoridade, eles expressam essa questão da responsabilidade, da autoridade, da seriedade. Então, uma parte dessas pessoas tem essa ideia exatamente que você expressou na sua fala, assim, essa ideia de que não, eles vão chamar para si a responsabilidade, vão falar assim, não, pode deixar que eu puno e eu vou mostrar e vou dar o exemplo. Então, essa é uma ideia. Mas, na verdade, assim, para quando a gente estuda Forças Armadas, as Forças Armadas elas são extremamente corporativas. E não é corporativa tipo médico, ou jornalista, ou advogado, ou sei lá, outras profissões. As Forças Armadas, eles de fato organizam o âmbito privado deles junto com o âmbito da profissão. Por isso que eles falam em família militar, sabe? Essa ideia de corporativismo, ela é forte. E aí, assim, de fato é uma nação dentro da nação em alguma medida, porque é isso, eles casam entre eles. Tem pesquisas, assim, numéricas, a gente poderia depois, se for preciso, a gente traz. Assim, uma parte considerável dos oficiais é filho de outros oficiais, então é uma profissão que você vai passando geração em geração, você frequenta o mesmo clube, você frequenta o mesmo hospital, você mora numa vila. Então, assim, o âmbito privado, pessoal da família e o âmbito do seu exercício profissional, eles vão se misturando. Isso gera um sentimento de coesão muito mais forte do que em qualquer outra profissão civil.
Porque numa profissão civil é isso, se o seu dia de trabalho for ruim, você vai para casa depois e vai encontrar seus amigos da igreja, do futebol, da lambada, sei lá, de qualquer outra coisa. No caso dos militares, não, eles vão continuar ali com aquele grupo estreito por 30 anos profissionais. Então, assim, a coesão é muito forte. E aí, quando as pessoas acham estranha essa reação, por exemplo, no Ministério da Defesa, ela tem a ver com essa ideia de que, olha, nós somos parte de um mesmo corpo. Quando alguém ataca qualquer pedacinho do meu corpo, então pode ser um dedo, um coronel, ou pode ser uma cabeça, né, um general, mas qualquer pedacinho que a gente ataca, eles entendem como atacando o corpo inteiro. Então, essa ideia de depuração que a gente espera, né? Essa ideia de não, vou punir exemplarmente quem comete delitos, ela não se aplica nesse caso por causa dessa coesão mesmo, né? Dessa ideia de que eles têm, que eles são o mesmo. Exato, e a gente pode lembrar com essa sua fala daquela nota, né, do ministro, enfim, da Defesa das Forças Armadas, que fez, no caso aí, criticou o presidente da CPI, Omar Aziz, só que também teve aí o aval dos ministros da Aeronáutica, Exército e Marinha. Quer dizer, na sua opinião, é grave ser endossado por esses ministros, já que o ministro da Defesa está ali, é o ministro da Defesa do governo Bolsonaro. Agora, os ministros de cada arma também terem assinado, na sua opinião, como é que você avalia? Eles não são ministros. Isso foi uma conquista difícil, inclusive, nossa, de transformar eles em comandantes, né? Subordinar os comandantes ao Ministério da Defesa. Eu começo por aí porque, de fato, essa é uma conquista que a gente tem perdido. Porque o processo de criação do Ministério da Defesa, a ideia era exatamente ter um civil na coordenação do Ministério da Defesa que fosse responsável por subordinar as 3 estruturas das Forças Armadas. Acho que quando eles assinam aquele documento é extremamente preocupante. É porque isso, do general Braga Neto, a gente espera que ele defenda o governo dele, né? Assim, a gente espera isso mesmo. Mas quando os 3 assinam, eles estão mostrando um grau de comprometimento institucional muito alto. E aí tem uma mudança de comportamento, que eu não sei se vocês se lembram, assim, mas tanto quando o general Pujol, e mesmo a nota de quando o general Fernando sai do Ministério da Defesa, eles sempre tentavam fortalecer a ideia de que havia uma independência institucional. Então, isso significa o quê? Em toda a cartinha deles, ou manifestação pública, eles falavam assim, nós somos instituições de Estado, não somos instituições de governo. Então, eles sempre falavam isso, nessa ideia mesmo de tentar separar um pouco os 2 muros, que a gente sabe que não é verdadeira, porque com 7 mil militares no governo não tem muro que aguente, né? Mas na narrativa existia essa vontade de separar as 2 coisas. Por isso que eu, inclusive, falava do partido militar, que é um híbrido, assim, porque uma coisa é a gente falar de militares no governo. Militares é como se fosse um CPF, né? Eu vou lá com o meu CPF e vou para o governo, igual qualquer outra base política. E outra coisa é a gente falar da instituição. A instituição é o CNPJ, assim, é aquela coisa assim, é o que aconteceu em 64, por exemplo. Foi a instituição que definiu como que funcionava, quem que ia, quem que não ia nas suas instâncias. Quando os comandantes assinam aquela nota, a discussão sobre partido perde força e surge uma discussão sobre a instituição. Porque foi isso, foi o CNPJ que assinou a nota. E a dimensão do CPF a gente nem discute. Então, eu acho extremamente preocupante. Um monte de notas surgiram nesse sentido. Então, por outro lado, fiquei muito contente com a reação que eu vi, desde de todo tipo de natureza de organização da sociedade civil. Eu acompanho as associações científicas, né? Então, teve nota da SBPC, da Sociedade de Progresso para a Ciência, teve da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, então, das associações acadêmicas todas se pronunciando nesse sentido, né? De que esse tipo de ameaça não tem o menor cabimento dentro de um sistema democrático. Além disso, no nosso caso, isso mostra um processo de comprometimento das Forças Armadas. Aí, acho que eles, não sei qual autor, mas usou essa expressão, eu falei bem isso. Fica parecendo que é o Exército, é B, a sigla, né? É B que a gente fala toda hora, e eles também. Fica parecendo o Exército do Bolsonaro, e não mais o Exército brasileiro. Então, isso, nesse sentido, é extremamente preocupante.
É incrível, né? Eles estão muito confortáveis, obviamente, no governo Bolsonaro, né? Tanto é que aumentaram, né? O governo aumentou o salário, né, dos ministros militares em até quase 70%. Quer dizer, como é que pode ter um aumento desse porte, enfim, dessa categoria, dessa casta, né? E sendo que a gente vive em plena pandemia, né? Faltando recursos, os profissionais da saúde exauridos, sem reajuste. Como é que você viu também esse fato, né, desse aumento salarial? Assim, eu acho que só para justiça seja feita, os militares podem estar ganhando individualmente, mas a instituição vem sofrendo danos de imagem forte. As Forças Armadas, assim, a esquerda pode gostar ou não, tanto faz, mas o fato é que elas gozavam de aprovação pública de quase 90%. As pessoas, de fato, confiavam nessa instituição. Com 2 anos de governo, as últimas pesquisas estavam apontando em torno de 50%. Imagina, em 2 anos de governo, você perder 40% de aprovação da população à sua instituição. Então, eu faço esse parêntese, porque se os militares podem estar ganhando individualmente, lá no. Eu acho isso muito motivados por esse partido militar, mas a instituição sofre muito com esse processo de comprometimento. Então, queria fazer essa mediação. Com relação ao que eles estão ganhando, assim, bom, outra justiça seja feita. O Bolsonaro não fez promessas eleitorais para essa turma, não. Ele faz entregas. São entregas muito concretas que ele tem feito para os militares que vêm das Forças Armadas. Não é quem vem da segurança, então as polícias, por exemplo, não é na mesma proporção. O aumento salarial talvez seja o mais explícito, né? Assim, aquele que a gente se sente mais incomodado. Mas ele faz todo tipo de entrega, assim, muda até a regra de transição, por exemplo, da reforma da Previdência, deles e nossa. Sim. A regra de transição da reforma da Previdência é diferente. Então, estou dando esse exemplo, porque isso é muito no detalhe que ele vai proporcionando isso. Nesse sentido, assim, acho que talvez uma coisa que a gente vai ter que se colocar em discussão mesmo, enquanto povo, eu até fiz um texto, assim, no sentido, assim, de privilégios e desvantagens da carreira militar em tempos de paz, porque eles construíram isso tudo no processo de discussão da Constituinte de 88. Na Constituinte, eles mantiveram um conjunto de prerrogativas que eles já tinham por causa da época da ditadura militar. Então, assim, e isso não foi desconstruído. Então, assim, foi como se a nossa Constituinte deixasse uma lacuna mesmo. Então, em algum momento, a gente vai ter que voltar para estudar e analisar um pouco melhor essa lacuna de pensar como que as Forças Armadas podem ser empregadas, qual que é o perfil que elas têm que ter, quais direitos trabalhistas elas têm, uma vez que é isso, a gente tem que entender que eles são servidores públicos, né? Não são deuses, nem mitos, nem resolvem todos os problemas, salvadores da nação, eles são servidores públicos. Que nós pagamos, Ana. Nós que pagamos. Não Qualquer cidadão brasileiro que paga para qualquer servidor público. Exato. E, Ana, vamos falar um pouquinho aqui do projeto de lei antiterrorista. Você acha que é importante discutir isso aí para enfrentar a militarização da política? A Câmara dos Deputados já instalou uma comissão especial para discutir esse projeto que altera essa lei. Fala um pouquinho sobre ela. Olha, que bom que vocês pautaram isso, porque eu acho que é o assunto mais importante desse momento, assim, embora a CPI chame muita atenção, mas é porque isso, o projeto de lei, ele literalmente altera a forma como as organizações sociais podem se colocar na arena política. Ela praticamente associa determinadas ideologias políticas à possibilidade de comissão de atos de terrorismo. E quando você comete um ato de terrorismo, tem um arcabouço de possibilidades, assim, de repressão, infiltração, vigilância, que se abre. Então, assim, eu acho extremamente preocupante, não é uma coisa de curto prazo, porque eu acho que quando você traz a palavra militarização, é uma boa palavra, porque o processo de ida dos militares para o governo Bolsonaro, ele não se reverte assim. Então, não é só uma questão os 6 mil que estão lá saíram de lá. Não, militarizar é quando você passa a pensar a política a partir de uma lógica militar. A lógica militar é a de amigo e inimigo. E é assim mesmo, assim, porque você está se preparando para um cenário de guerra.
O problema é quando você traz a lógica militar para a lógica política. Então, no Congresso, por exemplo, você vê uma pessoa que tem uma opinião diferente de você, conversar e tentar achar a melhor solução e alternativa possível para o país, né? Não, você adota uma lógica de eliminação do outro. De divergências não são saudáveis, divergências passam a ser isso, motivo para eliminação. Então, eu acho o PL extremamente preocupante. Ele está tramitando muito rápido. A própria ONU já se manifestou nesse sentido, duramente levantando motivos mesmo de por que não aprovar legislações desse tipo. Ela traz um monte de pontos no sentido das violações aos direitos humanos. Mas eu acrescentaria assim, o que é terrorismo, gente? Não existem grupos terroristas, existem atos terroristas. Então, ou seja, qualquer grupo pode lançar mão de atos terroristas. Historicamente, quem mais lançou mão de atos terroristas foi o Estado. Então, a América Latina conviveu com o terrorismo estatal durante as ditaduras, por exemplo. Mas, de toda forma, atos terroristas são direcionados a pessoas. E aí não é direcionado àquela pessoa que é morta, por exemplo. As principais vítimas de atos terroristas são os que ficam com medo. Que a ideia do terrorismo é espalhar o terror mesmo, o medo, que você mude a sua rotina porque você tem medo de alguma coisa. É o contrário do que o movimento social faz, que o movimento sindical faz. Mesmo partidos políticos, à direita ou à esquerda. Quando eles ocupam as ruas, e aí vai desde as manifestações que derrubaram a Dilma, ou mesmo essas últimas manifestações que estão enfrentando o Bolsonaro, eles estão ali para ganhar simpatia da população, para suas causas. Isso pode ser feito com manifestação, distribuindo alimento. O objetivo de movimentos são ganhar adeptos simpáticos, né? Mostrar para a população, para o Estado, principalmente, que tem lacunas. Falta saúde, falta educação, falta qualquer coisa. O terrorismo, não. O terrorismo, a intenção dele é provocar o medo nas pessoas. A paralisia, que elas deixem de fazer coisas. E uma última coisa, só para comentar também sobre o PL, que eu acho extremamente grave, o PL fala muito sobre terrorismo contra coisas, objetos. Não existe terrorismo contra coisas, mesmo se forem infraestruturas críticas. As vítimas de terrorismo são pessoas. Então, quando você coloca a possibilidade de terrorismo contra coisas, a gente tem crimes que são... A gente tem crimes que tem essa dinâmica. A minha gatinha pulou na câmera aqui. A gente tem crimes que são contra coisas. Crimes contra o patrimônio, público ou privado. Isso são danos, né? Você pode ser preso e julgado por cometer um dano a um patrimônio. Você não está sendo terrorista porque você quebrou uma vidraça. Não é uma prática terrorista. Você não fez nenhuma vítima, por exemplo. Então, acho que é uma discussão importante, guarda um monte de coisinhas assim, sabe aquelas cascas de banana, onde a gente escorrega, guarda um monte. Eu acho que, pela proposta do relator, a ideia dele é votar no meio de setembro, então, assim, a gente, é uma coisa muito, muito relevante e que está indo muito rápido. Então, eu acho que bom que trouxe isso para a pauta e acho que a gente vai ter que pautar isso constantemente até lá. Perfeito. Ana, eu não fiz nem metade das perguntas que eu queria para você. A gente precisa voltar novamente, você precisa voltar de novo aqui para a gente continuar essa conversa. Nosso tempo aqui já está esgotado, mas foi excelente. Muito obrigada aqui pela sua participação, Ana. Você volta aqui com a gente para a gente discutir mais ainda sobre a questão militar no Brasil, enfim, tudo. Ficou aquela janelinha, né? Justiça militar, justiça comum, a gente precisa aprofundar um pouco tudo isso, tudo bem? Claro, a gente combina outros dias e a gente dá bom dia para todo mundo aí em São Paulo também. Tá certo, muito obrigada, querida. Um forte abraço e até a próxima. Vocês também. Até mais, tchau, tchau. Falamos aqui com a Ana Penido, pesquisadora do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social e do Grupo de Estudos em Defesa de Segurança Internacional da Unesp, professora do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.